Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz em Jesus. Eu gostaria de compartilhar hoje 3 preciosos motivos de gratidão que eu tenho no meu coração e que eu oro para que possam ser benignos também para todos. E os 3 motivos são fé, poesia e ciência. São 3 preciosas graças que estão disponíveis a todos os seres humanos e das quais eu posso dar um depoimento honesto, vivenciado. A primeira, ou enfim, na verdade a terceira dessa lista, a chamada ciência, é a que diz respeito ao conhecimento natural das coisas. Agora, a que lida com as situações mais tocantes, a gente costuma chamar de poesia. E a que avança além, muito além destas, nós chamamos de fé. E eu vou chamar de conhecimento do eterno. E agora isso aqui é de exatas, mas serve mais para mim. Eu faço uma tabelinha assim: ciência, conhecimento externo; poesia, conhecimento interno; e fé, conhecimento eterno. Não precisa anotar. De novo, ok. Ciência, conhecimento externo; poesia, conhecimento interno; e fé, conhecimento eterno. Eu acho útil para mim, e, enfim, pode ser útil também para anotar. Agora, é claro, vamos iniciar então essa reflexão pela mais terrena dessas graças, que é a ciência. As mentes humanas têm se ocupado há quase 6.000 anos com preciosas observações dos eventos naturais e humanos. E vivem registrando onde e quando, indagando como essas coisas acontecem. E procurando também aprender e aplicar lições a partir do que é observado. Os benefícios, o leque de benefícios disto, que oriundos então dessas observações que vêm sendo acumuladas ao longo do tempo, e os constantes avanços em inúmeras áreas dessa assim chamada ciência, têm outorgado a muitos seres humanos melhorias notáveis e oportunidades de vida mais digna, de vida mais preciosa. Por outro lado, todos sabemos que dessa mesma fonte onde jorram essas coisas boas, tem também brotado águas amargas. Tem ocorrido destruição, não só da humanidade, como também do meio ambiente. Então, é claro, é inegável, a gente está cercado de tecnologia por todos os lados, por exemplo, é uma das vertentes da ciência, e disto desfrutamos. Mas, por exemplo, na medicina, na alimentação, há avanços muito importantes que podemos observar, com certeza, mas também sempre tem um mas curioso nessa tal ciência humana, que é bom a gente observar que a ciência
ao longo do tempo todo, ela tem se valido das chamadas teorias. As teorias são o quê? Teorias são ideias científicas sobre as coisas naturais. Essas teorias, como todos sabemos, são passageiras, temporárias. Depois ela se vale também das medidas. Todas as ciências, de um jeito ou de outro, fazem medições, e essas medições, como todos sabemos, são imprecisas. E para representar e estudar essas coisas, as ciências criam modelos. E os modelos, naturalmente, são aproximados. Então vejam bem a situação humilde em que o cientista tem que se colocar. Ele vai lidar com teorias passageiras, medições inexatas e modelos aproximados. Né? É nisto que o cientista confia, é nisso que ele acaba confiando para avançar. Mas eu gostaria só de ilustrar essa situação com uma experiência pessoal. Eu sempre tive sonho de voar, né? Alguns que já compartilharam comigo sabem que eu entrei numa escola de engenharia aeronáutica porque eu queria ser piloto. Por quê? Porque só numa escola como aquela é que existia um curso gratuito de pilotagem. Então, podem me achar mais maluco do que já achavam, mas é por isso que eu fui estudar engenharia aeronáutica. Eu queria voar. Mas esse não é um sonho só meu. Eu sempre sonhava que estava voando nos meus sonhos de adolescência. Sobrevoava lá a Vila São João, em Guarulhos, né? A humanidade toda, ao observar borboletas, passarinhos, marsupiais e até alguns peixes voando, né? Dizia, por que não eu? Né? Também quero. E baseado nisso, baseado na observação que algumas folhas voavam, que alguns objetos até bem mais pesados voavam em casos de tornados e furacões, começaram a acumular eurecas nessa área. Tá, você quando põe a mão fora da janela do carro a 40, 50 por hora, sente a mão subindo, não é? E, enfim, a humanidade foi teorizando nessa direção e acabou gerando a ciência chamada aeronáutica, né? Daí existiram os aviões, daí vieram tantas consequências. E até para ilustrar um exemplo bíblico do qual eu acabei participando depois, já que o Brasil não podia ir à Lua, mas pelo menos poderia produzir uma pequena lua, que foi o primeiro satélite brasileiro. Todo satélite é uma pequena lua que fica girando em torno da Terra, né? Então, o exemplo bíblico bem parecido com isso é a funda de Davi. Ao girar aquela pedrinha na ponta de uma ilustra muito bem o equilíbrio de forças de um satélite girando em torno da Terra, né? Mas um problema ocorre com os cientistas em geral. Ocorre que, ao fazer evoluir a ciência, um certo orgulho, um certo, né, erro de pensamento ocorre. Ocorre o erro de pensar que você está no controle, tá? E nessa
nessa ilusão, também tem se defrontado várias vertentes da ciência quando encontram o problema das origens para se defrontar. Há inúmeras teorias do problema das origens. Eu, pessoalmente, acho que o problema das origens, em termos científicos, está além da possibilidade humana de explicação. Claro, nós temos a revelação, mas disso falaremos no capítulo 3 desta reflexão. O que eu penso acerca deste problema das origens pode ser sintetizado numa palavrinha muito simples, assim, que o original não pode ser dominado pelo originado. O original não pode ser dominado pelo originado. E acerca disso, escrevi uma vez um poeminha que o nosso sorridente e talentoso Silvestre Kuhlmann musicou. O poeminha chama-se Cultos e é um resuminho dessa palavra. Diz assim: sábios, ajuntai os alfarrábios, doutos, recolhei os livros soltos, e uma grande montanha tereis. Amassai, feito banana, a curta cultura humana. Espremei desesperados, gota a gota, os postulados, teoremas e tratados de uma vez. E vede se esse sumo mata a sede devida, se esse sumo mata a morte, sem norte nem vida. E vereis toda a ciência congruente que ajuntais, impotente contra a ausência da eterna paz. Aprendei a tabuada, sem complexo de doutor, que jamais uma coisa criada é maior que o Criador. Isso já nos abre caminho para o capítulo 2, que é a poesia. Quando Deus colocou o casal primordial num jardim, cercado de coisas boas e belas por todos os lados, é como se ele tivesse assinado a criação como se assina um poema. Hoje, quando a gente se emociona com algum gesto benigno, quando a gente se encanta com um pôr do sol deslumbrante, quando a gente mesmo pratica alguma ação misericordiosa, é no terreno da poesia que estamos pisando. São os momentos sensíveis, onde almas se aliam às mentes, produzindo algo mais terno, mais tocante. Os preciosos sonhos, os profundos suspiros acontecem e dão vida ao cotidiano. Alguma coisa acontece em seu coração? Um novo olhar. Ao notar um passarinho, ao agradar uma flor. A poesia pode ser desfrutada. A poesia pode ser útil, embora ela seja sutil. Não há como deixar de notar que uma boa parte do livro do amor de Deus pela humanidade, a nossa Bíblia, contenha tantos trechos na forma de poemas, salmos e canções.
Um exemplo humano disto. Eu tomei a liberdade de colocar na forma de poema, porque esse é um exemplo que tangencia um encontro do humano com o divino. E tentando então exprimir na forma de poesia, eu vou ler aqui um poema chamado Encontro de Mãos. De mãos. Um encontro de mãos é tão digno quanto a ideia de se encontrar. É tão discretamente benigno quanto o afago da brisa do mar. Um aperto de mãos de bom dia, de um peito ao outro conduz. O calor que das mãos se irradia e escoa em forma de luz. O estalo das mãos espalmadas tem um som que os apertos não têm. E essas palmas abertas e alçadas põem as almas para cima também. Caminhar com seu par de mãos dadas, num balanço feliz e gentil, é trilhar as veredas sonhadas por dois sonhos que a vida uniu. Ou correr feito aquelas crianças de mãos dadas querendo chegar muito além de onde a vista alcança, repartindo o primeiro lugar. Ou as mãos dos velhinhos na praça, com a ternura que o tempo encantou, com seu toque de amor que não passa, como os filmes que o vento levou. Tem a mão que visita o doente, companheira em horas tão más, para acariciar paciente essa mão tão carente de paz. Cada encontro, um instante sublime desses gestos amigos e irmãos. Mas um deles parece que exprime o apogeu do afeto das mãos. É o abraço de mãos, você conhece? Certamente, mas só para lembrar. De repente a ocasião aparece e é tão bom receber e aplicar. É no instante em que as vozes se calam e os olhares fugazes se vão, que as mãos por querer se intercalam, feito pétalas em um botão. Uma sua, outra minha se unindo, sem contar se sou eu ou você. Outra minha, outra sua cobrindo, como o manto que abriga o bebê. E um perfume suave e benigno flui das palmas para as almas do par, pois o abraço de mãos é tão digno quanto a ideia de se encontrar. Isso nos abre caminho para o terceiro estágio, que eu chamei de conhecimento do eterno, que é a fé. Há muito valor na ciência, sobretudo se bem utilizada. Há enorme graça na poesia, tanto escrita quanto lida ou praticada. Mas há sobretudo um sublime poder na fé. E ela nos é revelada pelo seu autor. Ela é dom de Deus. Jamais deverá ser subestimada. Nós recebemos um excelente sermão domingo passado, onde nos falava de acrescentar à nossa fé algo
várias coisas, virtude, etc. Preciosa palavra. No entanto, ela se sustenta na existência da fé. E a fé é dom de Deus. Nunca esqueça disso. Se você tem fé, tenha muita gratidão no seu coração. Esse foi um presente precioso que você recebeu do Criador. Agora, a fé cristã que nós compartilhamos agrega à ciência e mesmo à poesia significado e responsabilidade. As respostas às indagações que a ciência jamais poderá responder, que dizem respeito aos porquês e até mesmo aos praquês da origem, do viver e do morrer, são outorgados aos que acolhem com fé a ciência revelada pela única fonte fidedigna do universo, o Senhor Jesus Cristo. Duas declarações dessa palavra se encontram na origem de um pequeno poema que eu reparto agora também. O poema chama-se Fidem Habemus. É a única citação do latim que eu fiz na minha vida. Fidem, a fé temos. Pela fé, não por vista entendemos. Quem conduz do universo os remos e lhe estabelece os extremos, tanto os ínfimos quanto os supremos. Mas se aos céus nossos olhos erguemos, indo além, muito além do que vemos, do que somos e achamos que temos, então nós, Senhor, a quem iremos? Estão em Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Em João 6,68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, semelhantemente, se a gente considerar a imensidão do espaço e sua perfeita sustentabilidade, que uma coisa é criar, outra coisa é sustentar. O saber científico dos nossos vislumbres e tal, há mesmo os poéticos, ainda assim é na ciência revelada por Deus e na pessoa de Jesus Cristo que a resposta pode ser encontrada. Hebreus 1:3. Jesus, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Tudo isso posto, os dois temas que eu mencionei, o sonho de voar e o encontro de mãos, foram benignamente combinados num pequeno poema que eu tomo a liberdade de compartilhar, finalizando. Nesse poema é possível imaginar a ciência e a fé convivendo em paz, como se estivessem voando de mãos dadas. Chama-se Nós Desatados. Por que me amarro nesse cais? Por que me escondo no porão? Se o mar aberto é muito mais, e o céu aberto, imensidão, nem sei. Por que me amarro ao verbo ter? Por que me escondo tanto assim, nas aparências do poder,
e me encolho dentro em mim. Se o unigênito de Deus, de seu poder se esvaziou, mas no barquinho para os seus, o mar e o vento aquietou, já sei. A quem criou os céus e o mar, a quem seu próprio Filho deu, meu coração vou entregar, navegar, voar, ser seu. Para concluir, eu queria só esse micro depoimento, que eu gosto muito da ciência, que eu amo a poesia, mas que eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Em nome de Jesus.